Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, queridos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu estou passando aonde eu quero só lembrar que ainda dá tempo, você está conosco logo mais às 18 horas, aqui no Ministério Semente da Fé, aonde finalizamos o primeiro culto da manhã, logo mais estaremos de volta às 18 horas. Vem estar conosco domingo de Santa Ceia, onde eu tenho certeza que Deus fará coisa extraordinária por todos, em nome de Jesus. Deus tem coisas grandes reservadas para você. Enfim, queridos, até aqui uma mensagem no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 27, versículo 11. Eu queria alguns minutos da sua atenção, onde eu tenho certeza você que vai ouvir, você que me acompanha aqui pelas redes sociais, que o Espírito Santo te abençoe, que o Espírito Santo te dê graça, e que o Espírito Santo possa te cobrir com toda sorte de bênção, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Como disse, Atos 27:11 diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a que Paulo dizia. Você observa aqui, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele estava em viagem missionária, e essa viagem que ele estava a fazer na verdade, era uma viagem que tinha que ser feita, porém não era o momento ainda, porque Deus, pelo Espírito Santo, havia dito ao apóstolo Paulo, passado para ele, que naquele caminho pelo qual ele deveria seguir com os demais, havia uma grande tempestade, e que era necessário ser paciente, ou que esperasse até que a tempestade baixasse, e ao baixar a tempestade, eles deviam continuar a viagem exatamente naquele caminho. E o apóstolo Paulo comunicou aos demais que o caminho era aquele e que a viagem tinha que ser feita, mas que eles tinham que esperar. Eles tinham que ser pacientes, porque se eles não esperassem, aquela própria tempestade iria causar dano, estrago e destruição na vida de todos que naquela embarcação estavam. E você percebe aqui, conforme o versículo 11 do capítulo 27 de Atos, que o piloto e o mestre da embarcação dava mais crédito um ao outro do que o que o apóstolo Paulo dizia. O centurião, aliás, o centurião e o piloto da embarcação dava mais credibilidade ao mestre da embarcação do que o que o apóstolo Paulo mencionava usado por Deus. Preferiram entrar na tempestade colocando tudo em risco. Vou repetir: entraram na tempestade colocando tudo em risco por não dar credibilidade à palavra de Deus. Você deve dizer, pastor, o que isso tem a ver comigo? Talvez você que está me ouvindo, você já está na tempestade. Talvez você está atravessando uma tempestade na saúde. Talvez a tempestade na sua vida, na vida financeira. Talvez a tempestade que você está enfrentando é no seu casamento. Talvez você já está na tempestade com relação também ao trabalho, à família. Um bebe, outro está nas drogas, outro está em maus companhias. Talvez você está na tempestade há muito tempo. Pastor, e o que eu tenho que fazer para que a tempestade se acalme? Ouvir a voz de Deus, porque Deus falou aqui e eles não deram credibilidade alguma. Você tem que se render, voltar-se para Cristo, obedecer a palavra de Deus, para que Deus possa entrar com providência e acalmá-la, a tempestade a qual está causando toda essa destruição na tua vida, na tua casa. Ouvir a voz de Deus para que Ele possa entrar com providência e assim te socorrê-lo ou te tirá-lo dessa mesma tempestade em segurança. Eu não sei qual é a tempestade que você está atravessando, mas Deus quer te livrar dela. Deus, Ele quer impedir que o pior dessa tempestade te aconteça. Ele quer te tirar em total segurança dessa tempestade. Mas você precisa ouvir a voz de Deus, não a voz de outro e de terceiro, mas a voz do Todo-Poderoso. Voltar-se para Cristo em obediência, para que a tempestade que está alta possa acalmá-la novamente. Porque era exatamente o que eles aqui precisavam, que obedecesse a voz de Deus. Mas eles preferiram colocar tudo a perder, preferiram correr o risco, porque tem gente que tem que pagar para ver. Foi o caso deles aqui, quiseram pagar para ver. Eu espero que você que me ouve do outro lado, você não queira pagar para ver. Porque aquele que paga para ver, o prejuízo sai alto depois. Como diz o velho ditado popular, o olho do peixe sai caro. Foi o que esses aqui fizeram. E o fato deles não ouvir a voz de Deus ou colocar tudo a perder, quando entraram na tempestade, a situação foi saindo do controle. As coisas foram ficando pelo meio do caminho, tudo que eles haviam conquistado. Aos poucos, a tempestade foi dilacerando tudo.
E eles, pouco a pouco, foram perdendo tudo que tinha. Tudo porque não ouvia a voz de Deus lá atrás. Talvez você que me ouve já perdeu saúde. Já perdeu talvez até o filho para as más companhias, até para as drogas. Já perdeu a vida financeira, está no fundo do poço. Muita coisa está dando errado porque você está na tempestade. A pergunta que eu te faço é: até quando você vai aceitar estar na tempestade sozinho? Até quando você vai aceitar estar na tempestade por ser desobediente à palavra? Até quando você vai aceitar estar na tempestade sem Jesus? Até quando você vai aceitar perder? Olha em sua volta, muitos que vão ver essa mensagem, muita coisa provavelmente está sendo destruída. E Deus está esperando uma atitude da sua parte, você se levantar, vir à presença dele, ele possa entrar com providência e acalmá-la. Tudo aquilo o qual está destruindo a sua vida aos poucos e talvez você não está percebendo. E Deus está esperando essa atitude da sua parte. Olha o versículo 21, diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Observe que quando eles já tinham perdido tudo que eles haviam conquistado, a embarcação, tudo já tinha sido demolido pela tempestade. O apóstolo Paulo se coloca no meio deles e diz assim: lembra quando nós estávamos lá no porto de Creta? Eu avisei a vocês para que não saísse, o caminho era esse. A gente tinha que seguir viagem, tinha que seguir, mas era necessário esperar a tempestade baixar para a gente seguir em frente. Mas vocês preferiam dar mais credibilidade ao mestre da embarcação, conforme o versículo 11. Tanto o centurião da embarcação como o piloto deu mais credibilidade ao dizendo que o que Paulo falava. E como deu ouvido os outros e não a Deus por meio do apóstolo Paulo, estava perdendo tudo. Aliás, já havia perdido tudo. Certamente muitas pessoas que vão ver essa mensagem estão assim: já perderam muita coisa, não se deu conta. Já perdeu quase tudo, inclusive a saúde, não se deu conta. E Deus está olhando para você, ou chegando até você através dessa mensagem, perguntando: você vai aceitar perder tudo para voltar? Você vai deixar que tudo se acabe para você poder voltar-se para Cristo, para que Ele possa te socorrer nessa tempestade? Quantos estão me ouvindo agora que estão na tempestade? E Deus quer acalmá-la. Deus, Ele quer te livrar dessa tempestade, Ele quer te tirar dessa tempestade em total segurança. Antes que alguns que ouvem essa mensagem percam tudo, alguns que me ouvem do outro lado. Mas você vai esperar perder para você se render? Ou você vai se render antes que você perca tudo que tem? Repito, tem pessoas que querem pagar para ver. Não corra o risco. Volte para Cristo antes. Para dar desculpa de trabalho, de que não tem força, para dar desculpa de parente em casa, para dar desculpa de tanta coisa, porque são essas coisas que conforme o tempo vai passando, que está destruindo a vida de muita gente, não está percebendo. Prefere estar na tempestade sem Jesus, correndo risco de colocar tudo a perder, de que voltar para Cristo. Até quando você vai aceitar a tempestade longe de Jesus? Até quando você vai colocar tudo em risco por não voltar para Cristo? Volte para Cristo quanto antes. Volte para Cristo antes de ser tarde demais. Deixa Ele te ajudar nessa tempestade. Deixa Ele te socorrer nessa tempestade. Deixa Ele te tirar dessa tempestade. Se renda a Ele por completo. Volte-se para Ele totalmente. Deixa Ele te ajudar. Deixa Ele te tirar dessa tempestade em segurança, queridos. Não seja como esse povo aqui. Paulo se colocou no meio e alertou eles, falou: lembra de Creta, lá atrás do porto de Creta? Eu avisei a vocês que deviam esperar a tempestade baixar. Vocês não me deram ouvido, preferiram dar ouvido o mestre da embarcação do que a mim. Vocês dão ouvido a ele, é o que aconteceu com vocês. Talvez você que está me ouvindo agora, você está dando ouvido a outros. E o ouvir a outros, eu pergunto a você: o ouvir a outros como esses aqui ouviram, está resolvendo o teu problema? Ouvir a outro está salvando a tua casa? Ouvir a outro está tendo alguma solução na tua saúde, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua salvação? Está solucionando o seu problema você ouvir a outros? Ou só está piorando? Era o caso deles aqui, ó. Colocaram tudo em risco, aliás, já haviam perdido tudo, porque não deram ouvido à voz de Deus. Não coloque tudo que você tem risco. Não corra o risco de perder o que você tem. Volte para Cristo antes, para que Ele possa estender as mãos e te socorrer nessa tempestade, te tirar dela em segurança, antes que o pior te aconteça. Versículo 22 para finalizar: mas agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Ou seja, vocês já perderam toda a carga,
agora vai perder toda embarcação, vai preservar só a vida. E isso se vocês me obedecerem. O apóstolo Paulo falando, se vocês obedecerem a voz de Deus através da minha vida aqui para frente, a vida vai preservar. Mas se vocês não obedecerem a voz de Deus, nem a vida vai preservar. Vocês têm a opção, ouvir e Deus livrar a vida de vocês, porque já perdeu a mercadoria que tem na embarcação, que conquistou a vida inteira. Agora vai perder a embarcação, só vai restar a vida. Se obedecer a voz de Deus, a vida será preservada. Se não obedecer, nem a vida se preservará. Então não deixe o pior acontecer. Volte para Cristo enquanto há tempo. Deixa Ele te ajudar nessa tempestade. Deixa Ele te tirar dessa tempestade. Se renda antes que seja tarde demais. Não coloque tudo a perder. Não coloque nada em risco. Pelo contrário, volte para Cristo, Ele vai livrar não só o que você tem, como a sua vida, sem correr risco algum. Mas se muitos que me ouvem agora permanecer na tempestade sem Cristo, o pior pode acontecer. Você tem escolha a fazer, ou voltar para Cristo, Ele te tirar a insegurança da tempestade, ou permanecer na tempestade sem Cristo, e aos poucos, você ir perdendo muita coisa que você já conquistou, por achar que não precisa mais a igreja buscar a presença de Deus. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe em nome de Jesus.